Bom dia, turma. Tudo bem? A tia Yolanda está aqui após a semana avaliativas. Encerrou-se ontem, dia 7 de outubro. Nós estamos hoje exatamente no dia 8 de outubro para a nossa primeira aula de ciência após avaliações, certo? Hoje nós vamos estudar dois objetos de conhecimento, dois conteúdos que estão ligados um ao outro. Nós vamos estudar instrumentos musicais e poluição sonora. Todo o nosso conteúdo de hoje, ele está presente no módulo 3, exatamente nas páginas 208 a 218. O Tito vai dar 10 páginas hoje? 10 páginas. Não, a gente tem muitas páginas que são imagens, são páginas que são explicações, e a tia Yolanda colocou especificamente para casa 3 páginas, as páginas 211, 217 e 218. A ciência na prática, que é essa partezinha aqui que tem aqui no livro, que a tia Yolanda vai mostrar, olha, essa parte aqui, ela é opcional. O que é isso, tia? Você faz se você tiver o material, tá bom? Quando a tia Yolanda coloca opcional, não é para deixar uns fazerem e outros não. É porque muitos têm o material e outros não. Então, ela é opcional. Legal? Agora, nós vamos iniciar, certo? As nossas explicações. Fiquem atentos na página 208 do módulo 3, instrumentos musicais. As orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos que tocam diferentes instrumentos musicais. De maneira geral, esses instrumentos podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Os violinos, os violoncelos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda. Neles o som é produzido pela vibração de suas cordas. Aqui a gente tem, alguns exemplos, certo? Para vocês conhecerem o instrumento, vocês vão observar as imagens. Passamos para a página 209. Os instrumentos de sopro. Esse eu gosto, hein? São aqueles em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar no interior destes instrumentos, ou seja, o ar ele é interno, está interno, né? Nessa vibração ocorre quando o músico sopra o instrumento. Sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves no lado externo do instrumento, como nos saxofones e nas trompas, ou pelos orifícios, como nas flautas. Está aqui. A gente tem uma pessoa tocando saxofone e aqui são chamadas de chaves. A gente tem uma pessoa tocando uma flauta doce e a gente tem aqui os orifícios, onde permitem a passagem do som, certo? Os instrumentos de percussão, eles apresentam estruturas para serem percutidas. O que é isso, tia Yolanda? Para serem batidas ou tocadas com baquetas ou com as mãos, como peles ou placas de metal e de madeira. Vocês vão observar que existe pessoas tocando diferentes instrumentos, certo? Na página seguinte, nós temos os instrumentos musicais eletrônicos. Agora eu vou perguntar para vocês. Os instrumentos musicais de corda, de sopro, eles são bem mais tranquilos do que os instrumentos musicais eletrônicos, com certeza. Mas você prefere qual? Os instrumentos musicais de sopro, de corda, ou prefere os eletrônicos? Tenho certeza que para quem gosta de agitação, gosta dos eletrônicos. Para quem gosta de ficar lá na tranquila, gosta de instrumentos de corda e de sopro. Acertei? Se não acertei, me desculpem por ter imaginado, tá bom? Vamos lá. Os instrumentos eletrônicos, pessoal, eles são sintetizador eletrônico, antigo aqui, ó, vocês vão perceber, não é? E aqui nós temos o atual,
que é o ligado no computador, conectado, certo? Alguns instrumentos musicais, como os violinos e os violões, são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. Outros, no entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com o auxílio da tecnologia, como é o caso dos chamados sintetizadores. Os sintetizadores são instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais elétricos, né? Os pancadão. Os quais podem ser convertidos em som. A gente tem a bateria eletrônica, tem o controlador de MIDI, ou seja, acoplado no computador, não é isso? Já na página 211, certo? Aqui, olha, vocês vão ter a primeira atividade de casa, certo? Lembram aqui, ó, página 211, pronto, a primeira atividade de casa. Leia o texto abaixo. A tia Yolanda vai ler para poder explicar o exercício domiciliar, tá bom? A flauta pan é um instrumento musical formado por um conjunto de tubos com diferentes comprimentos. Esse instrumento é comum em diversas tribos indígenas brasileiras e geralmente é feito de bambu. Olha aí, uma curiosidade. Como se chama esse instrumento? Flauta pan. Qual é o material utilizado? Qual é, pessoal? Bambu. Não é isso? Ele é um instrumento de origem indígena. 3 coisas que a gente já aprendeu sobre esse instrumento. A gente vai recapitular. Qual é o nome desse instrumento? Flauta pan. Qual é o material utilizado na construção? Bambu. Qual é a origem? Indígena. Palmas para nós. Vamos lá. No item A, assinale a opção correta. A flauta pan é um exemplo de instrumento. Aí você vai dizer qual é, tá bom? No item B, como as ondas sonoras são produzidas no tipo de instrumento musical que você assinalou no item A. Lá na página, certo? 208 e 209 tem explicando, certo? O que é o instrumento de corda, o instrumento de sopro e o instrumento de percussão. Quando você marcar a atividade aqui, se um desses 3 aqui, por exemplo, tia, eu vou marcar percussão. Aí você vai lá onde está explicando os materiais de percussão e vai ver como é produzido o som. Aí é que você vai escrever aqui na questão. Tá bom assim, meus amores? Vamos lá. Na letra C é uma pesquisa. Olha aí, o bigodudo apareceu, hein? Faça uma pesquisa e pinte o quadro das opções corretas. O tubo de maior comprimento produz 1. Tá lá também, isso aqui na página 208 e 209. Tá certo? Você vai dizer se um tubo com maior comprimento ele pode ter um som agudo ou grave, certo? E aí você vai responder também o outro ícone. Já no item D, diz assim, cite o nome de outro instrumento que pertence ao mesmo grupo que a flauta pan. Ou seja, se você marcou, né, como a tia Yolanda falou, a tia Yolanda não está dizendo que é a resposta, a tia Yolanda está dando sugestão. Se você marcou percussão, você vai colocar outro instrumento que seja de percussão. Entenderam? Pronto. Agora, como a tia já falou, a página 212 e a página 213, ela é opcional. Qual é o motivo? Disponibilidade do material. Tia Yolanda não sabe se você, na sua casinha linda, se você tem todo esse material que está aqui pedindo para realizar a ciência prática, tá bom? Não se preocupe, quem não fizer não será prejudicado. Fechou? Agora nós vamos para a poluição sonora. Não existe só a poluição do ar, não. Existe também a poluição sonora. Tia, pode apagar aqui? Pode, professora. Vou só deixar aí o módulo, tá certo? Para a gente poder, né, fazer a nossa atividade, certo? Nós vamos falar agora de poluição
sonora. Ok? Pronto. O que é poluição sonora? Para nós podermos entender, nós vamos primeiro ler a manchete. Vejam aí a página 214. Vamos ler essa manchete aqui, ó. Certo? Perda auditiva começa cada vez mais cedo. O que é perda auditiva? É perda da audição. Você vai perdendo, não é, a audição, você vai deixando de escutar bem, certo? Para você, o que é poluição sonora? Sonora. Olha aí, pessoal. A palavra sonora está relacionada a som, certo? Então a tia Ela vai ler esse primeiro parágrafo. Carros de som, obras de construção, tráfego intenso de veículos, boates, bares, sirenes, de ambulância e de polícia, televisor e aparelhos de som em alto volume e fones de ouvido. Essas são algumas fontes de sons às quais estamos expostos diariamente, principalmente nas grandes cidades. Em nosso cotidiano, somos expostos aos diferentes sons. Quando em excesso, eles podem causar danos à saúde das pessoas, caracterizando a chamada poluição sonora, certo? Então, a poluição sonora, ela é causada por quem? Olha aí, pelos carros de som, né, sons muito altos, pelas obras de construção, onde tem todo aquele maquinário trabalhando frequentemente, incansavelmente, certo? E na produção daquele som, não é? O tráfego intenso de veículos, carro buzina, sai do meio, eu quero passar, não é isso? Todo mundo, não é? As sirenes de ambulâncias, de polícia, também, elas também causam a poluição sonora. Fechou? Até aí compreendido? Vamos seguir. Embora visível, esse tipo de poluição já é considerado um problema de saúde pública e a causa de inúmeros casos de perda auditiva permanente. Então, pessoal, se você escuta som muito alto, se você faz parte dessas atividades que foram mencionadas, você tem riscos de adquirir problemas auditivos e, consequentemente, a perda da audição, certo? Além disso, o excesso de sons no ambiente pode causar problemas cardíacos, distúrbios do sono, dificuldades de aprendizagem, principalmente em crianças. Causa também o estresse, dores de cabeça, tonturas e irritabilidade. Vixe, tia Yolanda, o problema é sério, né, tia Yolanda? Som alto causa tudo isso? Causa sim. Faça uma experiência aí na casa de vocês. Liga aí um som bem baixinho, com a música bem relax, para você sentar no seu sofá. Faça isso. Depois, bote aí um som com a música eletrônica alta, para ver se você consegue ouvir ela sentado, ou você tem que entrar no ritmo da música para você poder ouvir. E veja aí qual é a diferença. Será que é melhor ouvir uma músicazinha baixa ou ouvir esse som exagerado? Aí nós temos os sons, eles apresentam diferentes intensidades. Veja o quadro abaixo. Por exemplo, o tic-tac do relógio, ele tem 20, né? A intensidade dele é só 20 dB, certo? A conversa normal tem 60. E aqui tem um gráfico que mostra muitas outras situações, muitas outras fontes, tá certo? Acima de 85 dB, os sons podem causar danos permanentes à audição. Portanto, é recomendado limitar o tempo de exposição aos sons nesse nível de intensidade. Por exemplo, dessas fontes citadas aqui em cima, certo? Qual deles podem causar danos permanentes
a audição? A gente já sabe que é acima de 85 dB. Então, quais deles podem causar? Tráfego intenso de veículos, quando você está dentro do carro, olha aí. Secador de cabelo. Fone de ouvido no volume máximo, que vocês gostam, né? Britadeira e avião a jato. E fogos de artifício. Esses são extremamente prejudiciais à saúde auditiva, certo? O quadro ao lado, no outro quadro, o quadro ao lado mostra o tempo máximo de exposição sem proteção para evitar lesões. Por exemplo, 85 dB eu só posso ficar ouvindo 8 horas. Se eu extrapolar, já vai me prejudicar e assim sucessivamente. Bem lá embaixo, pessoal, tem uma questão de número 1, certo? O que pode ser feito para evitar os danos à saúde causados pela poluição sonora? O que é que pode ser feito? O que é que nós temos que fazer? Não é? Nós temos que ouvir sons baixos, não é isso? Evitar estar expostos ao trânsito, tá bom? Agora na página 216 tem super dicas para vocês lerem. Vamos ler com a tia Yolanda? A tia Yolanda vai convidar todos os alunos do terceiro ano A, todos os alunos do terceiro ano B e todos os alunos do terceiro ano C, tá bom? Visualiza, assiste as minhas aulas, que a tia Yolanda está contando lá, viu? Quantas visualizações tem as aulas da tia Yolanda. Veja a seguir algumas medidas que ajudam a reduzir os danos causados pela exposição excessiva aos sons em nosso cotidiano. Evitar ouvir sons com volume alto e por longo período de tempo, principalmente com fones de ouvido. Os fones de ouvido, pessoal, eles podem ser ainda mais prejudiciais à saúde quando você utiliza eles diretamente. Tem gente que só escuta, né? Só faz tudo com fone. A outra dica, evitar ambientes com sons em excesso. Reduzir o tráfego de veículos. Incentivar o desenvolvimento de tecnologias que controlam o volume dos sons emitidos pelos aparelhos eletrônicos. Desenvolver campanhas de conscientização da população sobre os riscos da poluição sonora. Fiscalizar e punir as fontes de poluição sonora. E usar protetores articulares. O cuidado com a saúde é um ato de amor próprio. Tenha hábitos saudáveis no seu dia a dia e incentive, certo? Essa prática entre as pessoas. Agora a gente vai conhecer o selo ruído. Olha aqui o selo ruído. É quando ele destaca a intensidade, ó, certo? É encontrado em equipamentos como liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó. Vocês vão realizar a atividade na página 217, tá bom? Aqui vocês vão recortar de jornais ou revistas a imagem de alguma situação que você considera que existe poluição sonora, vai colar e em seguida vai identificar a fonte. Ai, tia Yolanda, não sei não, tia, que fonte é essa? Tá aqui, ó. Você vai pesquisar a fonte aqui, na página 215, ó. A fonte é uma dessas aqui. Você vai colar uma imagem e vai pesquisar a fonte. Tá bom, pessoal? A tia Yolanda tá dando super dicas, hein? Agora vem a bolinha, o ícone. Converse com o colega, converse com o papai, com a mamãe, com o responsável em casa, sobre uma medida que ajudaria a evitar os danos de saúde causados por essa fonte sonora. Você precisa registrar? Não, pessoal, não precisa registrar. Converse, fique informado, fique atento, tá bom? E você vai ler a segunda questão, também vai fazer, e as outras questões também. Qualquer coisa, nós estamos no Meet para mais um encontro, tá certo? Um abraço bem grande, bem carinhoso, tá bom? A tia Yolanda já quer dizer que amanhã nós não vamos ter aula, nós não vamos ter vídeo aula. Amanhã, dia 9 de outubro, nós vamos fazer a comemoração, não é, do seu dia criança,
tá certo? No Google Meet. Então já fique esperto, já baixe o aplicativo, você que ainda não baixou, tá certo? Fica ligado e vamos nos encontrar. Eu, a tia Sádiva, a tia Marília, quem sabe o tio Adriano não vai estar com a gente? Quem sabe a tia Jéssica não vai estar com a gente? Não é? Então a gente quer se reencontrar. Vamos lá, todo mundo no Meet, tá bom? A tia Yolanda espera vocês. Um abraço bem carinhoso e quero dizer para vocês que eu estou com aquela saudade. Um abraço para você e para a sua família que tem neste período de aulas remotas se esforçado bastante. Tchau! Um beijo para todo mundo.